A teologia da prosperidade prega: se você for uma pessoa fiel, você vai prosperar nos mais variados sentidos da sua vida, tanto físico como emocional como espiritual. É isso que a teologia da prosperidade prega. O maior defensor dessa teologia é um camarada chamado Edir Macedo. Foi ele que trouxe essa teologia dos Estados Unidos para o Brasil lá por meados dos anos 90. E a igreja pentecostal / neopentecostal comprou essa mentirada aí e anda pregando para todo mundo aí. E vende, né? O pessoal compra essa ideia aí. Compra esse Deus de barganha. Basicamente é isso aí. Agora é o seguinte, vamos comparar isso que eles pregam, comparar com a Bíblia. Cara, se for levar pela teologia da prosperidade, vou dar um exemplo aí para vocês. Maria era uma pessoa fiel ou não era? Cara, era para ela, pela teologia da prosperidade, era para ele ter dado a luz a Jesus Cristo num sírio-libanês da vida, no melhor hospital. Deu a luz a Jesus Cristo numa manjedoura, num lugar cheio de vaca, de jumento. Outro exemplo que eu te dou é Pedro. Pedro foi discípulo de Jesus Cristo. Era um homem de negócio, ele devia ter ali os barquinhos dele, era um cara pescador. Se fosse levar em conta para essa teologia, era para ficar bilhardário. Mas uma pessoa um dia encontrou ele, um mendigo, pediu um dinheiro para ele, ele falou assim: cara, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Curou o cara lá. Outro exemplo que eu te dou, um camarada chamado Jó. O cara era fiel a Deus ou não? Perdeu mulher, perdeu 10 filhos, cara, ficou doente, mas ele não deixou de ser fiel a Deus por mais aquilo que ele estivesse enfrentando, por mais difícil que aquilo que ele estivesse enfrentando. E virou uma testemunha de que vale a pena ser fiel a Deus, apesar do sofrimento da vida. Então o fato de você ser fiel a Deus não vai te excluir de sofrimento, não vai te excluir de provação. Você pode você pode sofrer, entendeu? O próprio Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em outra passagem ele diz: aquele que quer vir após mim, aquele que quer me seguir, toma a sua cruz e siga-me. Então assim, me parece que essa teologia da prosperidade não tem nada a ver com o que a Bíblia fala, né? Outro exemplo que eu te dou, um camarada chamado Apóstolo Paulo, conhece? Cara, o Apóstolo Paulo era um camarada culto. Provavelmente tinha alguns empregados, era um cara que era de uma classe alta da sociedade. Porém, ele, sendo pregador da palavra de Deus e tudo mais, ele mesmo disse que ele perdeu tudo. Ele falou assim: eu perdi tudo, mas tudo aquilo que eu tinha era nada. Então, me parece que os caras estão um pouquinho equivocados, né? Então a parada é o seguinte: esse lance de teologia da prosperidade é uma farsa para tomar dinheiro das pessoas, entendeu? Das igrejas. Isso não tem nada a ver com Bíblia. Isso aí é uma tremenda de uma hipocrisia. Aí você me pergunta: Thiago, então é errado ter dinheiro? É errado ser rico? É óbvio que não. Você deve buscar dinheiro, deve buscar uma prosperidade. Mas a parada é o seguinte: o problema na Bíblia, sempre quando a Bíblia descreve dinheiro como um problema, é quando a pessoa coloca o dinheiro acima de tudo. O coração dela tá no dinheiro, tá nas coisas materiais. Aí sim a Bíblia descreve como um problema. Não que dinheiro de maneira geral seja um problema, entendeu? Aí você pode perguntar: Thiago, mas e a história lá do jovem rico que Jesus Cristo pediu para ele vender tudo e dar aos pobres? Pessoal, Jesus Cristo falou isso para aquele rapaz porque o coração dele estava no dinheiro, estava nas coisas materiais. Por isso que Jesus Cristo falou isso para aquele jovem. Mas você pega alguns personagens da Bíblia, por exemplo, Davi era bilionário, era o rei de Israel. Não tem problema, não tem menção nenhuma de Deus ali falando algo com respeito a dinheiro para ele, porque o coração de Davi não estava nos bens materiais. A mesma coisa com, por exemplo, aí, aquele camarada, como é que ele chama? Abraão, também é outro cara bilionário. Não tem nenhuma menção a esse respeito, porque
Esse pessoal não tinha problema com dinheiro. O coração deles não estava nas coisas materiais, nas coisas desse mundo. Outro exemplo que ninguém fala, mas é um camarada chamado Nicodemos. Nicodemos, ele tinha dinheiro para sustentar o Estado de Israel durante 10 anos, ou seja, era um camarada bilionário. Se encontrou com Jesus. Jesus Cristo falou alguma coisa sobre dinheiro com ele? Falou para ele vender as coisas dele? Não, falou assim, ó, você tem que ter um novo nascimento. Você tem que nascer, ter um novo nascimento de maneira geral. Nada foi mencionado ali com relação a dinheiro, porque o coração daquele camarada não estava nos bens materiais. Inclusive, depois da morte de Jesus Cristo, no início da igreja cristã, ele foi um grande patrocinador da igreja cristã, Nicodemos. Então, basicamente é isso. Então, a parada é o seguinte, esse discurso aí que esse pessoal da teologia da prosperidade prega, que se você for fiel a Deus, nada de ruim vai acontecer na sua vida, isso aí é a pior mentira que tem. Não existe isso aí é antibíblico. Isso é uma heresia.